Hey guys! Hoje eu vou ensinar para vocês 100 expressões e frases em inglês que todo mundo sempre quis saber e são frases muito comuns no dia a dia para você falar inglês. Então elas vão ser muito úteis para melhorar a sua conversação. Vamos lá então? So, let's get started. A primeira é let's hang out. Let's hang out. Essa frase significa vamos sair. Então hang out é você sair com os amigos para passear, para curtir. É igual go out. É que hangout é mais informal, é bem comum entre amigos. What's up? What's up? Geralmente as pessoas falam, hey, what's up? E aí, beleza? Então é uma forma de você cumprimentar as pessoas. É daí que surgiu o nome do aplicativo WhatsApp, que é uma combinação da expressão WhatsApp com a palavra app, que significa aplicativo. How was your day? How was your day? Como foi o seu dia? Good? Bad? I'm running late. I'm running late. Eu estou ficando atrasado. I'm starving. I'm starving. Eu estou morrendo de fome. I can't believe it. I can't believe it. Eu não consigo acreditar. Eu não acredito. That's cool. That's cool. Isso é muito legal. Bacana. Show de bola. A palavra cool pode significar frio, mas também é usado informalmente para dizer que alguma coisa é legal. Cool, isn't it? Legal, né? It's a piece of cake. It's a piece of cake. Um pedaço de bolo? Pode ser um pedaço de bolo, mas também é uma expressão que eles usam para dizer que alguma coisa é muito fácil, é moleza. English is a piece of cake. Nem sempre. Mind your own business. Mind your own business. Meta-se com seus assuntos, vai cuidar da sua vida. Essa é um pouquinho mais agressiva. Então, se tiver alguém te enchendo o saco, você pode virar para a pessoa e falar mind your own business. Vai cuidar das suas coisas, vai cuidar da sua vida. I can't wait. I can't wait. Literalmente significa eu não posso esperar. Você pode usar dessa forma. É comum se usar isso para você dizer que você mal pode esperar, que você está muito ansioso por alguma atividade, por alguma coisa que vai acontecer. Oh, the party is on Saturday. I can't wait. Nossa, a festa é no sábado, mal posso esperar. Give it a shot. Give it a shot significa tentar. Literalmente é dar um tiro, mas na verdade eles usam para você dizer que vai tentar fazer alguma coisa. Então eu posso dizer, I'll give it a shot. I'll give it a shot. Eu vou tentar. Eu posso falar para você, give it a shot, give it a shot, tenta. Uma outra expressão semelhante é você dizer give it a try, porque try é realmente tentar, então eles usam give it a try também. Let's hit the road, let's hit the road. Essa expressão é equivalente a gente dizer vamos pegar a estrada, vamos pôr o pé na estrada. Então a gente usa para dizer que vai começar uma viagem. Geralmente uma viagem de carro, mas enfim, dependendo do contexto você pode usar para uma viagem qualquer. Can I borrow that? Can I borrow that? Eu estou perguntando se eu posso pegar emprestado alguma coisa. It's all your fault. It's all your fault. A culpa é toda sua. Agora, se a culpa for minha, eu coloco It's all my fault. I'm sorry. You're a lifesaver. You're a lifesaver. Você é um salva-vidas. É isso que está dizendo, mas na verdade é uma expressão que eles usam para agradecer a alguém que fez alguma coisa que ajudou muito essa pessoa, que salvou a vida da pessoa no sentido figurado. Então, de repente, você me ajudou com uma coisa muito complicada, você salvou a minha vida nessa situação, eu poderia dizer para você, oh, thank you, you're a lifesaver. Cara, muito obrigado, você salvou a minha vida. Let's call it a day. Let's call it a day. Essa frase eles usam para dizer que está na hora de encerrar o dia, né? Vamos encerrar por hoje, é o que vocês estavam fazendo, então let's call it a day. It's a no-brainer. It's a no-brainer. Vamos supor que você pede para eu fazer alguma coisa ali que você não sabe fazer ou você acha difícil, mas eu falo, oh no, it's a no-brainer. Não, isso é fácil, é moleza. Então é uma outra forma de você dizer que alguma coisa é muito fácil de ser feita. É uma expressão um pouco exagerada, como se você falasse que, para fazer isso não precisa nem de cérebro. É muito comum ser usada quando você tem que decidir entre algumas escolhas e aí você fala, não, isso não precisa nem pensar, né? Eu escolho essa daqui. Ou quando você tem que tomar uma decisão, né? Você fala, oh, it's a no-brainer, né? A minha decisão é fácil de tomar, é essa aqui, porque não tem nem o que pensar nesse caso. No way, no way. De jeito nenhum. Então, por exemplo, alguém pede para você fazer alguma coisa que você não faria de jeito nenhum. Aí você responde, no way,
De jeito nenhum. Agora, essa mesma expressão pode ser usada para você indicar que você está muito surpreso com a situação. Por exemplo, alguém chega para você e fala, Hey, I won the lottery. Cara, eu ganhei na loteria. Aí eu falaria, No way! No way! Até a entonação é diferente porque você está expressando uma surpresa. Então, nesse caso, não é de jeito nenhum. É como se a pessoa falasse, cara, não acredito. Ou em português tem gente que falaria, não brinca. Hold on a second. Hold on a second. Espera um segundo, aguarda um segundo. É muito comum se usar essa expressão quando você está no telefone, alguém pede para você aguardar um pouquinho, que vai lá resolver o caso. Então, oh, please, hold on a second. Mas claro, pode ser usado em qualquer outra situação que você queira pedir para a pessoa esperar um pouquinho. What's the big deal? What's the big deal? Essa expressão significa algo como, qual é o problema? O que tem fazer isso? Por exemplo, eu vou fazer alguma coisa aqui que você achou um absurdo, né? Você fala, cara, você vai fazer isso? Aí eu poderia virar para você e falar, what's the big deal? O que tem? Qual o problema? That's awesome. That's awesome. Isso é incrível, isso é demais. Então, essa expressão eles usam o tempo todo para falar que alguma coisa é muito legal, muito bacana, que o que você fez foi incrível. Então, você fala, that's awesome. Keep it up. Keep it up. Continue assim. Então, quando você quer dar esse incentivo para a pessoa está fazendo um bom trabalho, você quer falar para ela, continua assim, continua fazendo dessa forma. Você pode falar isso, keep it up. Você pode completar também, keep it up with your good job. Continua com o seu bom trabalho. Ou keep it up with alguma outra coisa. In a nutshell. In a nutshell, literalmente seria numa casca de nós. Mas eles usam essa frase para dizer, resumindo, e aí você resume o que você quer falar. Então, de repente, eu vou te contar o que aconteceu numa determinada situação. Não vou querer contar todos os detalhes, porque não vem ao caso. Então, eu poderia falar para você. In a nutshell, resumindo, foi isso que aconteceu. Spill the beans. Spill the beans. Literalmente é derramar o feijão, mas na verdade significa revelar um segredo. Hey, don't spill the beans. A gente está preparando aqui uma festa surpresa e eu falo para você, hey, don't spill the beans. Não vai falar nada, não vai contar nada, hein? Não vai dar com a língua nos dentes. On the same page. On the same page, literalmente é na mesma página. Essa frase é usada para confirmar se a pessoa está entendendo o que você está explicando. Ou seja, se os dois estão na mesma página, estão falando sobre o mesmo assunto. Então, de repente, eu estou te explicando alguma coisa, estou falando alguma coisa, você começa a falar uma outra coisa, eu falo, hey, are we on the same page? Nós estamos falando sobre a mesma coisa, sobre o mesmo assunto. Você está me entendendo ou não? Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Ou seja, acertar o prego na cabeça. Cara, isso significa que você fez alguma coisa bem precisa. Você acertou na mosca. Você acertou em cheio naquela situação, naquilo que você estava fazendo. Caught red-handed. Caught red-handed. A pessoa foi pega com a mão vermelha. Essa frase é usada para dizer que você foi pego com a mão na massa. Você foi pego em flagrante. He was caught red-handed. Ele foi pego com a mão na massa. Get off my back. Get off my back. Sai das minhas costas. Essa expressão equivale a eu dizer, para de encher o saco, para de ficar criticando. Dá um tempo, meu. Se essa é a ideia, você pode falar para a pessoa, hey, get off my back. Sai da minha aba. Let's play by ear. Let's play by ear. Literalmente é tocar de ouvido. Você realmente pode tocar de ouvido, tem gente que tem essa habilidade incrível, mas eles também usam essa expressão para dizer que não é para planejar nada. Por exemplo, o que a gente vai fazer esse final de semana? Let's play by ear. Vamos deixar acontecer, vamos ver o que acontece e o que acontecer a gente se engaja aí. Então a gente não está planejando nada, o que acontecer a gente vai participar e vai fazer. Como se a gente falasse, deixa acontecer, deixa rolar, depois a gente vê o que faz. Run errands. Run errands é você fazer aquelas correrias do dia a dia. Você sai para a rua para pagar uma conta, comprar um presente. Então esses afazeres que a gente tem que fazer pela cidade, eles chamam isso de run errands. Então, por exemplo, você me chama para fazer alguma coisa à tarde, aí eu falo, à tarde eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que pagar uma conta, comprar um presente, mandar uma encomenda no correio. Então eu tenho que ir para o centro da cidade para fazer essas coisas aí. Então em inglês eu falaria, oh, I'm sorry, I'm running errands in the afternoon. Então eu tenho essas coisinhas para fazer à tarde. Na pior das hipóteses, como é que você falaria isso? Em inglês a gente diz the worst case scenario. The worst case scenario.
Por exemplo, se eu fosse dizer assim, na pior das hipóteses, a gente vai chegar lá um pouco tarde, um pouco atrasado. Então eu diria, in the worst case scenario, we're gonna get there a little late. In the worst case scenario, we're gonna get there a little late. Abrir mão de alguma coisa. Em inglês a gente diz give something up. Então a gente usa o verbo give up e aí você coloca o que é que você está abrindo mão. Eu poderia dizer para você assim, você não deveria abrir mão da sua casa. Então em inglês você vai dizer you shouldn't give up your house. You shouldn't give up your house. Ninguém esperava por isso. Então a expressão mais usada para isso é nobody saw that coming. Nobody saw that coming. Porque literalmente é como se eles falassem, ninguém viu isso chegando, né? Aconteceu uma situação inesperada que ninguém viu que estava chegando, que poderia acontecer aquilo. Então eles usam essa frase. Um detalhe é o seguinte, tem várias dessas expressões que eu estou ensinando aqui, que existem outras expressões semelhantes. Então a mesma ideia, muitas vezes você pode usar frases diferentes para expressar essa ideia. Eu estou te ensinando uma das opções mais comuns para cada uma dessas situações, algumas você pode encontrar outras expressões com a mesma ideia. Diria assim que o cara arregou, ele amarelou. O cara disse que ia fazer um negócio, mas no final das contas, na última hora, perdeu a coragem e não fez. Então, para dizer isso em inglês, eles usam o verbo chicken out, que vem de chicken, que é frango. Porque eles fazem uma associação de uma pessoa covarde com um frango, né? Então, aliás, um jeito de você chamar a pessoa de covarde é chamar ela de chicken. Isso, inclusive, é muito provocativo, né? O cara chamar o outro de chicken vai dar porrada com certeza. Então, como é que você diria assim? Ele disse que ele ia saltar de paraquedas, mas depois ele arregou, ele amarelou. Então, em inglês você diz, he said he was going to go skydiving. But then he chickened out. He said he was going to go skydiving, but then he chickened out. Ano bissexto, como é que você fala isso? Por coincidência, ano que vem é ano bissexto, né? Muita gente vai querer saber como é que se diz isso em inglês. É bem fácil, se diz leap year, leap year. Então, para você dizer, ano que vem é ano bissexto. Então a gente diz, next year is a leap year. Next year is a leap year. Inside out, inside out. Que literalmente significa que a parte de dentro, que é inside, está para fora, que é out. Então faz todo sentido, né? Então se eu quisesse falar para você assim, cara, eu acho que você colocou a camisa do avesso. Então em inglês vai ser, I think you put your shirt on inside out. I think you've put your shirt on inside out. Como é que você diz de cabeça para baixo ou de ponta cabeça? Em inglês o jeito mais comum de se dizer isso é upside down. Que também faz todo sentido, porque upside é o lado de cima, está down, está para baixo, né? Ou seja, está tudo ao contrário aí. Upside down, então é de ponta cabeça ou de cabeça para baixo. Então se eu quisesse falar para você, essa imagem está de cabeça para baixo. Em inglês você diz, this image is upside down. This image is upside down. Cair aos pedaços. Nossa, esse carro está caindo aos pedaços, essa casa está caindo aos pedaços. Não é para você dizer que alguma coisa está muito velha, né, que está se desmanchando. Então isso eles dizem fall apart. Fall apart. Então se eu quisesse falar, essa casa está caindo aos pedaços. Então você poderia dizer, that house is falling apart. That house is falling apart. Como você diz chá de cozinha ou chá de panela, né? As pessoas usam as duas expressões. Em inglês eles falam wedding shower. Wedding shower. Essa é meio esquisita, né? O chuveiro de casamento. Enfim, esse é o nome que eles dão para esse evento. Então, se eu quisesse falar, as meninas estão planejando fazer um chá de panela ou chá de cozinha para Jane. Então, em inglês eu falaria, the girls are planning to give a wedding shower for Jane. The girls are planning to give a wedding shower for Jane. Vou aproveitar o assunto e te dar uma expressão bônus, que é o chá de bebê, né? Muita gente deve estar pensando, se chá de cozinha é assim, como é que é o chá de bebê? Eles falam baby shower, não é só trocar o baby. Então, baby shower é o chá de bebê. Cumprir o prazo. A gente diz meet the deadline. Meet the deadline. Deadline é a linha da morte, né? Que você passou daquele dia, você tá ferrado. Então eu poderia perguntar para você, você tem certeza que consegue cumprir o prazo? Então em inglês eu falaria, are you sure you can meet the deadline? Are you sure you can meet the deadline? Dar a descarga. O cara foi no banheiro, tem que dar descarga, né?
Isso em inglês eles falam to flush, é o verbo to flush. Às vezes você vai ouvir to flush the toilet. Então, por exemplo, eu chego aqui e falo para você, cara, alguém não deu a descarga no banheiro. Então, em inglês eu poderia falar, oh man, someone didn't flush the toilet. Oh man, someone didn't flush the toilet. Nossa, já pensou chegar lá e ver o bichão ali? Então, don't forget to flush the toilet. Dar errado. Alguma coisa já deu errado para você? Para quem nunca, né? Muita coisa que a gente planeja dá errado. Isso em inglês você vai falar go wrong. É ir errado que eles falam. Então é go wrong. Então eu posso falar para você, se alguma coisa der errado, me liga. De repente eu te ajudo. Então você diz assim, if something goes wrong, give me a call. If something goes wrong, give me a call. Como é que você fala que alguém está de plantão ou de serviço, né? Se o médico está de plantão, como é que é esse de plantão? Tem duas expressões que eles usam, pode ser on call ou on duty. Então as duas significam a mesma coisa, on call ou on duty. Então se eu quisesse perguntar, quem é o médico que está de plantão hoje à noite? Então em inglês eu falaria, who's the doctor on call tonight? Who's the doctor on call tonight? Ou poderia ser, who's the doctor on duty tonight? Então dá no mesmo. Desculpa esfarrapada. Será que você já deu alguma desculpinha esfarrapada que não colou? Então, essa expressão em inglês você diz lame excuse. Lame excuse. Então você chega aqui dando mais uma desculpa que ninguém acredita, eu posso virar para você e falar, hey, I'm sick and tired of your lame excuses. I'm sick and tired of your lame excuses. Cara, eu tô de saco cheio das suas desculpinhas esfarrapadas. Every other day. Então essa é a expressão que eles usam para falar isso. Dia sim, dia não, né? Dias alternados. Every other day. Você pode trocar a palavra day por outros períodos. Se você quiser falar semana sim, semana não, você pode falar every other week. Então você pode trocar aí o day por outros períodos de tempo. Então se eu quisesse falar, ele vai para a academia dia sim, dia não. Então um dia ele vai, outro dia ele não vai. Em inglês a gente diz, he goes to the gym every other day. He goes to the gym every other day. Dormir como uma pedra. Como é que você fala isso? Eles, na verdade, falam to sleep like a log. Log é um tronco de árvore, tá? Então eles dormem como um tronco, a gente dorme como uma pedra. Enfim, cada um com as suas maluquices, né? Então, sleep like a log, dormir como uma pedra. Eu estava tão cansado que eu dormi como uma pedra. Então, em inglês eu poderia dizer I was so tired, I slept like a log. I was so tired, I slept like a log. Como é que você diz efeito colateral? Eles dizem side effect. Side effect. Esse remédio tem muitos efeitos colaterais, hein? This medicine has a lot of side effects. This medicine has a lot of side effects. Ele é a cara do pai. Essa também é legal. Como é que você diria isso? Eles usam a frase assim. He is the spitting image of his father. He is the spitting image of his father. Em português a gente tem uma expressão que eu acho que é bem semelhante a essa, eu não lembro exatamente como é, quem lembrar, coloca aí nos comentários, porque o verbo spit significa cuspir. Então ele é a imagem cuspida do pai. Se eu não me engano, a gente também usa algo semelhante a isso, né? Ele é a imagem cuspida do pai. Coisa nojenta, né? Enfim, mas é assim que eles usam. Ficar de castigo. Em inglês é to be grounded. To be grounded. Vamos supor que vem um amiguinho do meu filho aqui, chamar ele para brincar, só que aí eu falo, ó, ele não pode sair para brincar hoje porque ele está de castigo. Aprontou, ficou de castigo. Então em inglês eu poderia dizer, he can't go out and play because he is grounded. He can't go out and play. He is grounded. Fazer o possível. Como é que você fala isso? Né? Eu vou fazer o possível. Em inglês você pode usar a expressão do my best. Aí, claro, você pode trocar o my da expressão por um pronome equivalente, conforme a pessoa sobre quem você está falando, né? Se for ele está fazendo o melhor, você vai trocar para his e assim por diante. Então, se eu quisesse falar, eu vou fazer o possível para te ajudar, ok? Então, em inglês eu digo, I'll do my best to help you. I will do my best to help you. Eu não ligo. Você quer falar isso? Eu não ligo, tô nem aí. Em inglês você pode falar I don't care. I don't care. Sei lá.
Como é que você falaria isso, né? Que você não sabe. A gente fala muito assim, né? Sei lá. Em inglês você poderia dizer no clue, no clue. Como é que você diz que não tem nada a ver? Por exemplo, eu não tenho nada a ver com isso. Em inglês eles usam a frase to have nothing to do. To have nothing to do. Então se eu fosse falar, eu não tenho nada a ver com isso, eu digo I have nothing to do with that. I have nothing to do with that. Um detalhe que alguém deve estar pensando, mas se eu não tenho, não teria que ter o don't? É porque como a palavra nothing já é uma palavra negativa, eles não vão colocar o don't e o nothing na mesma frase. Normalmente não se usa uma dupla negativa em inglês. Então por isso que fica I have mesmo, é desse jeito mesmo, mas claro que a ideia da frase é negativa, tá? Então eu não tenho nada a ver com isso, I have nothing to do with that. Ah, vamos fazer outra coisa para variar. Como é que você diria esse para variar? Em inglês é bem fácil, você diz for a change. For a change. Então eu poderia dizer para você, a gente poderia ir num bom restaurante para variar. A gente só vai no fast food, vamos num restaurante legal. Então em inglês eu poderia dizer para você, we could go to a good restaurant for a change. We could go to a good restaurant for a change. Tô indo, fui. É um jeito de dizer que a gente está indo embora. Então em inglês você pode dizer I'm out of here. Só que na verdade eles pronunciam isso como I'm out of here. Esse out of eles juntam e falam outa. I'm out of here. Long time no see. Long time no see. Que você usa para dizer que você não vê alguém há muito tempo. Por exemplo, você está andando na rua e encontra um amigo que você não via há muito tempo. Você pode virar para ele e falar, Hey John, long time no see. How are things? E aí, John, quanto tempo? Como estão as coisas? Então esse quanto tempo que a gente fala, querendo dizer que a gente não vê a pessoa há muito tempo, em inglês vai ser long time no see. A próxima é time flies. Literalmente, o tempo voa, eles usam da mesma forma que a gente usa essa expressão. Por exemplo, você poderia ouvir alguém falar assim, It feels like we just started, but time flies when we're having fun. Parece que a gente acabou de começar, mas o tempo voa quando a gente está se divertindo. Então você tanto pode falar time flies, o tempo voa, você pode falar também how time flies, como o tempo voa. Tem também a expressão kill time, que é matar o tempo, literalmente, quando você está aí fazendo alguma coisa só para passar a hora. Por exemplo, eu poderia falar assim, She was playing games on her phone just to kill time. She was playing games on her phone just to kill time. Ela estava jogando no celular só para passar o tempo, só para matar o tempo. A próxima é ahead of time. Ahead of time significa que você vai fazer alguma coisa ou fez alguma coisa adiantado, antes do tempo que estava previsto. Eu poderia dizer assim, If I finish the project ahead of time, I'll be able to focus on the presentation. Se eu terminar o projeto antes, eu vou conseguir focar na apresentação. A próxima expressão é in the nick of time. In the nick of time significa bem na hora. Por exemplo, we arrived in the nick of time. The bus was about to leave. Nós chegamos bem na hora, em cima da hora. O ônibus estava para sair. Make up for the lost time significa compensar o tempo perdido. She had to work extra hours to make up for the lost time. Ela teve que fazer hora extra para compensar o tempo perdido. Tem também a expressão time and again. Time and again significa repetidamente, várias vezes. Por exemplo, she had warned him time and again not to touch her belongings. Ela já tinha avisado ele várias vezes para não mexer nas coisas dela. Dá para usar também a expressão time after time, que também significa várias vezes. Por exemplo, time after time, he arrives late at school. Time after time, he arrives late at school. Repetidamente, frequentemente, muitas vezes, ele chega atrasado na escola. Próxima é time out. Time out significa uma pausa em alguma coisa que você está fazendo. The coach called a time out to talk with the team. O técnico pediu uma pausa, um tempo, para conversar com o time. Time's up! Quando você ouvir isso, time's up, significa que o tempo terminou. Por exemplo, você está lá fazendo uma prova, aí a pessoa que está aplicando a prova, o professor, fala time's up. Você já sabe que acabou o tempo, tem que parar de fazer a prova. Time's up, put your pens down. O tempo acabou, soltem as suas canetas. Próxima é to waste time, que significa
perder tempo, desperdiçar o tempo. Literalmente o verbo to waste é desperdiçar e geralmente em português a gente fala perder tempo. Você vai fazer alguma coisa que não vai dar em nada, então você está perdendo tempo, isso é waste time. Por exemplo, instead of studying, he was wasting time on social media. Ao invés de estudar, ele estava perdendo tempo nas redes sociais. Você pode usar também assim, it's a waste of time. It's a waste of time. É perda de tempo. Once upon a time, essa expressãozinha é comum em histórias infantis quando você vai começar. Era uma vez, então eles falam once upon a time. Por exemplo, once upon a time, there was a little girl called Little Red Riding Hood. Era uma vez uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Então, se você quiser contar uma historinha para uma criança, você pode começar com Once Upon a Time. Race against time ou run against time é você correr contra o tempo. Por exemplo, the team is racing against time to finish the project before the presentation. A equipe está correndo contra o tempo para terminar o projeto antes da apresentação. Essa é uma expressão que muita gente fica em dúvida, que é in no time. Como assim em tempo nenhum, né? Porque literalmente seria isso. Mas na verdade, in no time, a pessoa está dizendo que vai ser muito rápido, bem rapidinho. Como se a pessoa dissesse que não vai demorar tempo nenhum, no sentido figurado, né? Porque claro que tudo demora algum tempo, mas que vai ser muito rápido. Por exemplo, eu poderia dizer para você assim, don't worry, I'll fix the computer in no time. Não se preocupe, eu vou consertar o computador rapidinho. Once in a lifetime significa uma vez na vida, alguma coisa que acontece assim muito raramente. Por exemplo, this trip was a once in a lifetime experience. Essa viagem foi uma experiência única, foi uma experiência de acontecer uma vez na vida. It's a once in a lifetime opportunity. É uma oportunidade que só acontece uma vez na vida. É uma oportunidade única. Tem também a expressão as time goes by, que significa à medida que o tempo passa. Por exemplo, as time goes by, I worry more about the kids' future. À medida que o tempo passa, eu me preocupo mais com o futuro das crianças. A próxima é by the time, que seria equivalente a você falar a hora que ou quando. Por exemplo, by the time he arrived at the airport, the plane had taken off. A hora que ele chegou no aeroporto, quando ele chegou no aeroporto, o avião já tinha decolado. Tem também a expressão by this time, que significa a essa hora. Por exemplo, eu olho para o relógio e falo, oh, it's past midnight. By this time, I'm usually asleep in bed. Nossa, já passou da meia-noite. A essa hora eu geralmente já estou na cama dormindo. Tem ainda a expressão do time, que pode parecer bem estranha, né? Fazer tempo. Na verdade, do time significa cumprir uma pena na prisão. Você pode ouvir também serve time, que é a mesma coisa. Por exemplo, he's doing time for bank robbery. Ou he's serving time for bank robbery. Ele está cumprindo pena por um roubo a banco. Tem também a expressão for the time being, que significa por enquanto, no momento. For the time being, I'm living with my parents. Por enquanto, no momento, eu estou morando com os meus pais. Have the time of your life. Você já teve o tempo da sua vida? Bom, na verdade essa expressão significa que a pessoa está se divertindo muito. Por exemplo, the kids had the time of their lives at Disney. As crianças se divertiram muito na Disney. Com essa mesma ideia tem uma outra que é a whale of a time. A whale of a time literalmente seria uma baleia de tempo, para dizer que é muito, né? Que a pessoa se divertiu muito. Então você poderia ouvir alguém falando I had a whale of a time at your party. Eu me diverti muito na sua festa. High time, você poderia pensar que é um alto tempo, tempo alto, que isso? Na verdade, high time significa que já passou da hora de fazer alguma coisa. Por exemplo, it's high time you got out of bed. Já está na hora de você sair da cama, já está na hora de você acordar. Uma outra que confunde muito é on time e in time. Quando você fala on time, quer dizer que você fez alguma coisa no horário, você não está atrasado. Por exemplo, I arrived on time. Eu cheguei no horário, não estou atrasado. Agora, existe in time, que significa a tempo. Você não está no horário, você está um pouco atrasado, mas ainda deu tempo de fazer o que precisava ser feito. Então, por exemplo, se eu tinha que pegar o ônibus às 9 horas, eu não cheguei às 9, então eu não estou on time. Eu cheguei, era 9h05, o ônibus estava saindo, mas deu tempo de eu pegar. Então eu poderia dizer que I arrived in time to catch the bus.
Eu cheguei a tempo de pegar o ônibus. Mais um pouco eu perdi o ônibus. Time off é quando você tira um tempo de folga. You are working too much. You need to take some time off. Você está trabalhando demais. Você precisa tirar um tempo de folga. E tem ainda spare time, que seria o seu tempo livre, o tempo que você não está nem trabalhando nem estudando, você está fazendo alguma outra atividade, então isso é o seu spare time. Igual free time. What do you do in your spare time? O que você faz no seu tempo livre? Você que sabe. Pois é, para falar essa expressão, em inglês você vai dizer It's up to you. It's up to you. Por exemplo, você chega para mim e pergunta What do you want for dinner? What do you want for dinner? O que você quer para o jantar? Aí eu poderia responder para você, it's up to you. It's up to you. Você que sabe, você decide. Então é uma expressãozinha bem legal, bem útil aí para várias situações. Pelo amor de Deus. Já pensou nessa expressão? Então, em inglês você fala for goodness sake. For goodness sake. Mas você também vai ouvir for God's sake. Então vamos supor que a gente está saindo e você está enrolando aí. Aí eu poderia falar para você assim. Pelo amor de Deus, cara, anda logo, vamos logo. Tá me deixando estressado já. Então, em inglês eu poderia falar for goodness sake, hurry up. For goodness sake, hurry up. Agora, se eu quisesse falar assim, nunca ouvi falar. Você me fala alguma coisa, me pergunta alguma coisa e eu falo, nunca ouvi falar disso, nunca ouvi falar dele. Então, você poderia usar essa expressão. Então, isso em inglês você vai falar never heard of. Never heard of. Que é a forma curta. Então, por exemplo, de repente você me falou, você conhece o cantor tal? Eu poderia falar para você, nunca ouvi falar desse cantor. Então, em inglês eu diria, never heard of that singer. Never heard of that singer. A frase completa seria, I've never heard of that singer. Mas na linguagem do dia a dia, na linguagem informal, eles acabam encurtando aí um pouco, né? Nessas expressões assim, muito usadas. E deixa pra lá, como é que você falaria em inglês? Deixa pra lá. Em inglês é never mind. Never mind. Por exemplo, a gente está conversando aqui e aí eu falo pra você, never mind, it wasn't important anyway. Never mind, it wasn't important anyway. Deixa pra lá, não era muito importante mesmo. E se eu quisesse falar assim, melhor impossível? Tudo bem com você aí? Melhor impossível. Então em inglês a gente falaria as good as it gets. As good as it gets. Então se você chegasse pra mim e falasse, hey, how are you? E aí, tudo bem? Aí eu falo pra você, I'm as good as it gets. I'm as good as it gets. Então eu tô falando que melhor impossível, né? Quer dizer, eu tô muito bem. Você pode falar sobre alguma coisa também, alguma situação. De repente você tá fazendo algum projeto aqui, eu chego e pergunto pra você, e aí, como é que tá indo o seu projeto? Aí você responde, it's as good as it gets. It's as good as it gets. Você fala, melhor impossível, né? Quer dizer, tá indo muito bem. Então, como é que você diria estabelecer uma meta? Para dizer isso, a gente diz set a goal. Então, você poderia dizer, por exemplo, I set a goal for 2024. I will study English. I set a goal for 2024. I will study English. Eu estabeleci uma meta para 2024. Eu vou estudar inglês. Você já imaginou dizer assim, vira essa boca para lá? Cara, tem uma expressão para isso em inglês, bem interessante. Só que em inglês eles falam bite your tongue, bite your tongue. Ou seja, literalmente é morda a sua língua. Não é nem para você mencionar isso. Por exemplo, vamos supor que a gente está planejando ir para a praia e aí você fala, mas eu acho que vai chover. Aí eu falo para você, no, it's not going to rain today. Bite your tongue. E como é que você diria? Já estava na hora. Para dizer isso em inglês a gente fala it's high time. It's high time. Então eu poderia falar para você assim, já estava na hora de você vender aquele carro, né? Aquele carro estava caindo aos pedaços. Então em inglês você vai falar, it's high time you sold that car. It's high time you sold that car. De agora em diante, ou daqui para frente, né? As duas formas que a gente usa. Em inglês você vai falar from now on. From now on. Por exemplo, eu poderia dizer para você, from now on, I'll pay more attention. From now on, I'll pay more attention. De agora em diante ou daqui para frente eu vou prestar mais atenção. Tem também a expressão bem na mosca. Por exemplo, você está fazendo alguma coisa e você acerta bem em cheio, bem na mosca, como a gente diz, né? Bem no alvo. Então tem uma expressão em inglês que é right in the bullseyes. Right in the bullseyes. E se você quisesse falar assim, nem me fale. Sabe quando a pessoa comenta alguma coisa e você
sabe da situação, você concorda com aquela situação, né? Você está sabendo que está daquele jeito mesmo. Então, essa expressão eles falam tell me about it. Tell me about it. Então, a pessoa fala, oh, tell me about it. Então, é como se a gente falasse em português, ah, nem me fale, né? Eu sei do problema, eu sei que é assim. Então, por exemplo, você chega para mim e fala, I got stuck in traffic for 1 hour today. I got stuck in traffic for 1 hour today. Eu fiquei preso no trânsito por 1 hora hoje. Aí eu viro para você e falo, oh yeah, tell me about it. Traffic has been terrible this week. Tell me about it. Traffic has been terrible this week. Então quando eu falo tell me about it, né, nesse tom, eu estou falando nem me fale. O trânsito está terrível essa semana. E como é que você falaria foi mal? Sabe quando você comete algum erro, né, você vai se desculpar. É um jeito bem informal de você se desculpar. Em inglês eles falam my bad. My bad. Foi mal, ó, desculpa aí, foi mal. Vamos supor que minha esposa pediu para eu ir no mercado comprar umas coisas, eu vou, volto, aí ela chega, olha as compras e fala, oh, you forgot to pick up milk from the store. You forgot to pick up milk from the store. Você esqueceu de pegar o leite no mercado. Aí eu viro e falo, oh, my bad. I completely forgot. Ups, foi mal. Eu esqueci completamente. Quem nunca, né? Foi no mercado para comprar uma coisa e acabou esquecendo o principal. Por isso, ou é por isso. Como é que você fala isso em inglês? Vai ser that's why. That's why. Então é uma expressãozinha muito legal para você explicar as coisas, né? Você usa no meio das frases. Por exemplo, você fala, ah, é por isso que eu não entendo. Então esse é por isso, você está explicando um motivo. Então em inglês vai ser that's why. Poderia falar para você assim, I'm broke. That's why I can't go. I'm broke. That's why I can't go. Cara, eu tô duro, tô liso, tô sem dinheiro. É por isso que eu não posso ir. Tá vendo? That's why. É por isso ou por isso. Então você está explicando algum motivo. Igual o exemplo que eu falei no começo. That's why I don't understand. That's why I don't understand. É por isso que eu não entendo. Ou então você quer falar assim, dá para perceber. Por exemplo, dá para perceber que ele não está bem. Então isso você vai falar you can tell. Essa parte aí do dá para perceber, dá para notar, é you can tell. Você vê como é estranho, né? Porque literalmente you can tell é você pode dizer. Mas você vê que numa frase aparece isso, você vai falar, mas que sentido tem isso, né? Então esse é o sentido, dá para perceber. Então, por exemplo, dá para perceber que ele não está bem. Eu poderia dizer, you can tell he's not feeling well. You can tell he's not feeling well. Ou você pode usar até a expressão sozinha. Alguém falou alguma coisa e você quer dar uma resposta curta. É, dá para perceber. Yeah, you can tell. Tem uma outra boa que é deixar alguém na mão. Você já deixou alguém na mão? Essa expressão eles falam leave someone high and dry. Então é leave high and dry. Então se eu quisesse falar, por exemplo, eu nunca pensei que ele me deixaria na mão. Aí em inglês eu falo I never thought he would leave me high and dry. I never thought he would leave me high and dry. E embrulhar para presente. Como é que você vai falar isso? Então em inglês é gift wrap. Gift wrap. Você usa essa expressão como verbo mesmo. Então eu comprei alguma coisa aqui, eu poderia falar para você, você poderia embrulhar para presente para mim? Então em inglês eu falaria, could you gift wrap this for me? Could you gift wrap this for me? Gift wrap também pode ser usado para falar do papel de presente. Então eu poderia dizer, por exemplo, I need some gift wrap and a bow. I need some gift wrap and a bow. Eu preciso de um papel de presente e de um laço. Pegar o jeito. Pegar o jeito em inglês é get the hang of it. Get the hang of it. Aí você pode trocar o it do final por alguma coisa, né? Pela coisa aí que você está pegando o jeito de fazer. Então eu poderia dizer assim, with a little practice, you get the hang of it. With a little practice, you get the hang of it. Com um pouquinho de prática, você vai pegar o jeito. De uma vez por todas. Ah, você tem que resolver isso de uma vez por todas. Então, para falar isso, você fala once and for all. Once and for all. De uma vez por todas. Let's clear up this misunderstanding once and for all. Let's clear up this misunderstanding once and for all. Vamos resolver, vamos esclarecer esse mal-entendido de uma vez por todas. Aí você chega para mim e fala assim, eu tenho uma coisa para te contar. Aí eu viro para você e falo, fala, desembucha, fala logo. Então em inglês eu poderia falar assim,
I have something to tell you. I have something to tell you. Eu tenho uma coisa para te contar. Aí eu respondo, shoot. Shoot. Que seria o equivalente, né? Em português a gente falar, vai, fala, desembucha. Isso é bem engraçado, né? Desembucha. Lembrando que o verbo shoot também significa atirar ou filmar.